Esse podcast é para os profissionais que não aguentam mais lidar com a falta de interesse e com a falta de resultados da análise crítica. Está começando agora o QualiCast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geison Aranhard Bastiani. Eu sou a Monize Carla. E eu sou o Rodolfo Paludeto. Seja muito bem-vindo ao QualiCast. Ah, Monize, a gente nunca erra essa abertura, hein? Meu Deus do céu. Isso a gente pode dizer com orgulho. É isso, pra isso que servem os padrões. Pá! Padrão de falar meu nome, né? Você sabe que eu fazia faculdade, uma história off-topic, mas calma, não vai embora que é de um segundo. E o professor dava 1 ponto pra todo mundo que acertava o nome. Tem um menino que errou o nome na faculdade. Ele tirou 0. Pô, cara, ele chamou... E esse professor era tão legal que na minha época de faculdade, que ele fez? Ele reuniu todo mundo pra ver a prova do moleque que tava com o próprio nome errado. Tá? Como que é? O bullying foi atualizado agora, né? O que é? Foi brabo. Vamos lá, Moniz. Vamos falar então com o nosso querido Rodolfo. Você tá bem, Rodolfo? Tô muito bem, cara. Muito bem. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu. E você, moço, tá bem? Eu tô ótima. Nossa. Tô com essa voz aqui diferenciada hoje, mas tô muito bem. Parece que foi atropelada, mas não, está aqui, tá tudo bem. É só essa voz de atropelada que tá aqui com a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que a gente estressou nessas semanas que passaram aí. E se você tá ouvindo esse podcast e quiser procurar um conteúdo, eu não sei se vai estar disponível ou não, mas a gente tá falando de análise crítica pela direção, análise crítica do sistema de gestão e principalmente porque ela dá ou não resultado, né, Rodolfo? Que quase nem é um problema, né? Na verdade, ela deveria gerar muito valor, possibilitar resultados efetivamente, mas nem sempre esse é o caminho. Nem sempre, na verdade, esse é o lugar que a gente consegue chegar a partir das nossas práticas, né? Acho que é disso que a gente vai falar. Muito bom. Sim. Moniz, apresenta o Rodolfo pro nosso ouvinte, que apesar que o Rodolfo já é carteirinha carimbada, né? Já participou de vários podcasts aqui com a gente, mas é bem isso, esse episódio é resultado, a gente fez um webinar que a galera foi a loucura, né? Jogando dúvidas e tudo mais, então é uma sequência desse conteúdo e a gente trouxe o Rodolfo aqui para falar com a gente, que é o Rodolfo, além de auditor líder em sistema de gestão, né, da ISO 9001, 14001, 45001, auditor da 17025 e da IATF 16949, também especialista em gestão da qualidade de processo, tem mais de 15 anos de experiência em gestão da qualidade na indústria, é consultor e agora também professor, né, e é CEO do Saber Gestão. É isso, né, Rodolfo? Esqueci de alguma coisa? Não, foi muito completo. É por isso que ele é rico, Moniz. Ele faz Você viu? Todas essas coisas. É muito importante. Tá vendo? Não é igual a gente que não faz nada direito e grava com ele. Não, você esqueceu de falar que eu já passei por muitas análises críticas, inclusive contei um caos, né, Jesus? Sim. Diretor dormindo, aí ninguém interessado, faz parte da construção. E acho que... Se o seu diretor dorme na análise crítica, Rodolfo, ele sugere que você leve travesseiros pra Ou um chá, né? Deixar tomar à noite pra acalmar a desidreira. Ou você leva só aquelas maquininhas de choque, tec, tec, tec. Encosta na cadeira, dá uma... Olha, cada ideia boa que Jason dá. É pra você arrumar um emprego novo, né? Pode ser promovido para o mercado. Promovido para o mercado. Bom, o tema é análise crítica, né? Quando a gente fala de análise crítica, pra gente não sair do tema nisso, né? A gente fica rodeando por aqui. Vamos lá. Ou como diria, a gente fica cercando o frango, né? E não vai direto ao ponto. Quando a gente fala de análise crítica, o que todo mundo pensa, Moniz, geralmente? Reunião, né, cara? E geralmente é uma reunião chata pra cacete, né? Que a galera pensa, putz, análise crítica. Chegou a data, né? Tá no calendário. Nossa. Aí o cara de noite, né, pensando, dá uma olhada na agenda, o que tem amanhã? Putz, reunião de análise crítica. Precisa arrumar um atestado. Não faça isso! Não faça isso, animal. Se for o cara da qualidade, ele tá normalmente há uma semana planejando, criando slide, cara, e a judiação, pedindo por favor pras pessoas preencherem os documentos. Chega na informação, tem um slide pela metade, porque o cara da produção não mandou a informação. O indicador não foi coletado. Então não é um dia antes, não, é só uma semana que ele tá sem dormir, pensando, nossa, chegou a data desse negócio. E é duro, né, que é um cara que se esforça tanto pra fazer essa reunião, muitas vezes, né, muitas vezes é um cara que tá tão empenhado pra que a reunião seja um sucesso, e a gente vai falar disso nesse podcast aqui, mas ela não é. Daí chega na hora, é uma desgraça de uma reunião chata, né? Todo mundo sai de lá com cara
de paisagem, tipo assim, pra que a gente gastou essa hora aqui? É 1 hora, geralmente, pra discutir o sistema de gestão, ou pra mim é pior quando eles fazem aquelas reuniões de 3 horas e meia, sabe? Cara, que ninguém aguenta, Jesus amado. Então, assim, e uma reunião por semestre, sabe? Quando... Pô, cara, se você tá se identificando quando eu tô falando isso, esse podcast é pra você. Espero que você esteja chorando ouvindo isso. Porque... Tem uma outra questão que eu já vi acontecer, Jason. A pessoa se preocupa com um quórum mínimo, né? Tem, sei lá, 20 pessoas que tem que participar, ela tem que se preocupar com um quórum mínimo pra reunião ter validade. Pra validar a reunião! Porque ela não consegue atrair as pessoas. Daí fala assim, putz, deu 50%, não vai valer, não fizemos uma reunião à toa. Já vi acontecer isso em alguns lugares. Caramba, porque no procedimento do CAR tá escrito, temos que ter quórum mínimo de 50% mais um. Isso é uma realidade. E às vezes o cara coloca isso mesmo, porque senão ninguém vai, né, meu? Faz um combinado. Mais um requisito. Isso. Com certeza. Cara, que loucura. Aí vai virando um Frankenstein, assim, Então, um monte de coisa, um monte de peça. E se você tá ouvindo a gente até aqui falando, do que esses caras estão falando? Funciona assim, gente. Nos sistemas de gestão modernos, a gente tem um item que aborda análise crítica pela direção, né? Isso está no Anexo SL, ISO 9001, 93. Né? O item 93, né? ISO 9001 tá dentro, 14.000 tá dentro, 14.000, né? 27.000 tá dentro. 45. 45. Né? Então, todas as normas mais modernas que foram atualizadas, o que aconteceu? Elas estão encaixadas no Anexo SL, geralmente. Elas estão combinadas ali com o Anexo SL, né? Elas são construídas sobre o Anexo SL. E o item 93 fala de análise crítica pela direção. E as pessoas transformaram esse momento de análise crítica pela direção numa reunião. E eu acho que é aqui que a gente vai partir a conversa, e eu vou deixar já essa provocação antes de ir para a mensagem de ouvinte. Não é uma reunião! Não é uma reunião! Não é uma reunião! Não pode é só, ser uma, mas não é uma reunião. E é disso que a gente vai falar. Acho que... que ódio que me dá quando a gente fala disso. Me dá uma vontade de sair dando soco nas pessoas. Mentira, não sou agressivo. Mas a vontade vem, é verdade. Porque a gente discute uma coisa, cara, que é como... Eu já ouvi como tornar a reunião mais divertida, como tornar a reunião mais produtiva, quando na verdade o que a gente deveria saber é o seguinte: a gente está ou não analisando criticamente o sistema de gestão? Exatamente. Essa que é a resposta. A gente está melhorando o sistema de gestão? A partir, né, a partir desses momentos de análise, né? Seja nessa reunião aí. Então, essa é a questão, mas não é uma reunião. Vamos para a mensagem de ouvinte, Moniz? Bora. Vamos lá. Bom, hoje a gente não tem uma mensagem de áudio, Jason. Mas valeu a pena essa mensagem. Claro essa mensagem daqui a pouco a gente vai entender porque ele tá tão animado com essa mensagem. É uma mensagem da Poliana, a gente capturou essa mensagem lá do LinkedIn, ela comentou em alguns posts nossos lá. E ela falou assim: show de post, Jason Aranharte de Bastiani. Olha aí. Foi brilhante e muito sábio. Sou eu. Nossa. Isso foi uma grande dica para seus seguidores. O que a vida vai te entregar nem sempre é uma escolha sua, mas o que você vai fazer com o que recebeu, isso sim pode mudar o final de qualquer história. E não perca seu humor jamais. Olha aí, ela falou Carinha que eu continuava fazendo piadas. E falou que eu sou sábio. Então ela realmente não me conhece. Mas eu queria fazer um quadro dessa mensagem. Eu falei, não tem como imprimir e botar na parede? Os caras só me xingam aqui na firma, vou dar. Tem como fazer cartõezinhos? Obrigado, viu, Poliana? Brincadeira da parte. Mas essa aí é verdade, viu? Quando a gente fala quando o cara da análise crítica, tem muito a ver com isso aqui, né? Reclama que a diretoria não quer se engajar, que o cara da produção não quer participar. Cara, isso aí é o que a vida te entregou. Agora, o que você vai fazer com isso é que vai mudar o final da história, porque ficar reclamando em cima dessa pendenga não resolve. Ou às vezes eu quero ficar falando, né? Por que eu não abri uma padaria? Eu não ia precisar fazer análises críticas. Será? Quem disse? Só pães. Então, mas tudo bem. E obrigado, viu? Eu não vou perder meu senso de humor jamais. Às vezes eu perco ouvintes. Senso de humor, não. Isso acontece. Sempre. Tá vendo? Então, mas obrigado. E, Moniz, o que ela não ganhou com a mensagem? Eu acho que essa aqui a gente tinha que abrir uma sessão e mandar, porque a mensagem foi incrível. Não, Jeff, requisito, pô. Aí não. A gente pode estimular a Poliana a mandar um áudio, pode falar a mesma coisa, viu, Poliana? Não tem problema nenhum. Ou mande um áudio com a mulher do Google falando, né? Não tem problema nenhum, mas o requisito é áudio. Então, a Poliana, você não vai ganhar, mas você que tá ouvindo a gente aí, tá vendo a gente no YouTube, você pode ganhar, só mandar
seu áudio de mais ou menos 1 minuto para 43 998 220077. E se o áudio tocar no Qualicast, você vai receber uma cartinha nossa com muito carinho. E vai ganhar stickers. Ganhar stickers, fabulosos stickers. Alguns mimos ali. Alguns mimos nossos. Muito bom, Moniz. É isso aí. Legal, já ouvimos essa mensagem. Pra mim, o podcast podia acabar aqui depois dessa mensagem maravilhosa do nosso ouvinte. Caramba, pô, porque eu não cancelei essa mesmo. Foi você que escolheu, eu nem tinha visto. Nossa, cara. Cara, eu acho que eu não tinha visto isso daqui faz... Não lembro quando foi. Vamos falar quem é que paga a fortuna que a gente gasta pra trazer o Rodolfo aqui, já que ele é CEO, pra gravar um podcast com a gente. Vamos lá. Dinheiros. O Qualicast é patrocinado pela Forlogic, uma empresa que surpreende os clientes com relacionamentos e tecnologia que simplificam a qualidade. Venha fazer parte da maior comunidade de qualidade do Brasil. Para mais informações, acesse qualiex.com e conheça a solução definitiva em software para gestão da qualidade. Muito legal, Moniz. Voltando para cá, você que está ouvindo a gente, o tema é análise crítica do sistema de gestão, análise crítica pela direção, análise crítica da firma, né? E a gente vai começar lembrando que isso aqui é um tira dúvidas de um webinar que a gente fez há alguns dias. Mas acho que vale a pena a gente fazer um pequeno tracking do que a gente conversou nesse webinar, né, Rodolfo? E eu comecei com uma provocação. Rodolfo, é uma reunião essa análise crítica? Na verdade, é a forma... Através de uma reunião é a forma que ela é mais utilizada, mas não significa que ela precisa ser através de uma reunião. E qual que é o papel da análise crítica, então? Cara, o papel da análise crítica é realmente analisar sistemicamente e sistematicamente o sistema de gestão, a organização, aquilo que a gente se comprometeu a fazer, se a gente está fazendo e se aquilo que a gente fez realmente proporcionou os resultados que a gente almejava. E às vezes a gente fala, tem que fazer uma reunião. Não, cara, a gente faz análise crítica de diversas formas, em diversos lugares. Pode ser feito somente pela diretoria, pelo CEO, não precisa reunir um time, enfim. Tem infinitas formas. A gente tem que entender aquela que melhor se adequa às nossas necessidades. Mas não é uma reunião. Não é uma reunião. Eu falo disso porque a saída da análise crítica são as ações e as decisões. Ponto. Entendeu? Então, assim, é claro que você pode ter ações e decisões definidas numa reunião. Mas você pode muito bem ter... você pode fazer isso no planejamento estratégico. Você pode fazer isso num brainstorm de uma SWOT. Você pode fazer isso em 1000 lugares diferentes. Você pode fazer isso durante uma entrevista com o teu CEO, por exemplo. Por exemplo, por que análise crítica numa entrevista? Ué, você vai lá e pergunta porque tem 35 itens que você quer saber, por exemplo. Né? É claro que nem todas, viu, gente? A gente vai falando assim, senão o cara vai anotar, vamos mudar para entrevista. Não é isso que a gente quer. Porque o que a gente quer é que você analise criticamente o sistema de gestão. E pode ser que você não está conseguindo agenda para fazer isso em reuniões com o diretor, mas fala, cara, eu preciso de 15 minutos com você para tirar umas dúvidas, por exemplo. E uma entrevista. Eu já vi casos, Jason, onde o analista, o gestor da qualidade, preparava as informações do sistema de gestão, os resultados que aconteceram no mês, no período em si, entregava para a alta direção e a alta direção analisava, ponderava. Rodolfo, essa é a melhor forma? Não sei, para aquela empresa fazia sentido. Ou seja, era assíncrono. Assíncrono. O cara entregava, o cara... trabalhava em cima daquilo e devolvia. E devolvia com as saídas. É a melhor forma? Talvez para aquela empresa era a melhor forma. O que a gente precisa entender é qual gera mais valor para mim enquanto empresa. Né? Boa. Importante entender que a gente fica subutilizando como um compromisso, um requisito de norma e é muito mais do que isso. A gente trata isso como uma dívida, né? Tem que pagar essa dívida. Paga o aluguel! Paga o aluguel! Põe o seu barriga aí. Paga o aluguel! A gente coloca como uma dívida pro cara pagar antes da auditoria. Você vai ter auditoria, mas tem um pedágio. Você vai ter que fazer uma análise crítica. Que aqui no inferno onde a gente projeta as normas, no inferno que a gente projeta as normas, a gente cria vários subterfúgios pra infernizar a vida da empresa. Os caras pensam isso, né, cara? E não que essa revisão em inglês, se não me engano, é Systematic Review, que eles chamam a análise crítica, né? Que é uma revisão sistemática do sistema de gestão. Então, o que isso significa? Que de maneira periódica, sistemática, organizada, você vai olhar para o sistema de gestão e ver se ele está melhorando ou não, se ele está avançando ou não, se ele está indo na direção que você quer ou não. Então, não é outra coisa, entendeu? E daí, pode ser numa reunião, como você diz? Pode, mas pode ser de 1000 maneiras diferentes. Essa daí do assíncrono, cara, qual que é o problema? Né? Pode ser, se funciona para aqueles caras, beleza, tá aqui. Outra coisa que a gente ouviu lá, que eu vi um certo probleminha assim, que o cara da qualidade falou que a diretoria não deixava ele participar de algumas decisões. E eu fui até enfático, eu falei, cara, mas você não tem que participar de toda a decisão.
Você nem tem que saber como que eles chegaram naquela decisão. Você só tem que, claro, se couber ao sistema de gestão, você tem que trazer isso, ó, foi decidido assim. Né? Por quê? Porque tem coisa que não tá no teu foro, cara. Entendeu? E simples desse jeito. E a gente tem que... Pô, gente, você concorda? Não é que se eu concordo, não. Aqui a Moniz, que trabalha comigo já há 10 anos, o Rodolfo, que tá trabalhando há algum tempo, já tá vendo que aqui a gente faz muito envolvendo as pessoas. Mas é o nosso jeito de fazer. Você não adianta eu querer chegar e colocar assim. E tem coisa que eu decido com os sócios. Né? Porque o time não tem condição de tomar essa decisão e não é justo colocar pro time. Pensa quando a gente foi construir esse prédio, Moniz. Se eu chego lá e falo, pessoal... O que vocês acham? Vamos fazer um prédio? Eu falo, não, né, seu idiota? Claro que não. Porque não fazia nenhum sentido naquele momento. O time estava focado na operação, no trabalho, na entrega. Quando ele decidiu fazer isso, eu, o Diogo e o Jack sabíamos os preços que nós íamos pagar, cara, o tamanho de endividamento que ia ser. E é um pouco de alçada também, né? Porque alçada. A gente está falando, por exemplo, nesse exemplo de decisão, diz respeito ao investimento do negócio. Exato. Né? Então é uma coisa que compete realmente aos sócios, né? Por mais que tenham pessoas dentro da ForLogic que hoje têm alçadas de decisão, que, assim, trabalham para o resultado, o investimento do negócio ainda está ali nos acionistas, né? Dos acionistas. Cara, deixa eu até aproveitar esse insight que você deu. Essa é uma decisão que deveria ser tomada em análise crítica mesmo. Eu não poderia chamar de qualquer outra reunião de conselho. É uma análise crítica. Às vezes a gente faz reunião de análise crítica para falar de assuntos protocolares que não fazem sentido nenhum, que as pessoas não estão nem aí, porque já são assuntos que já foram decididos em outros momentos. Então tomar uma decisão efetiva desse jeito, cara, que é realmente... É crítico, né? É crítico pro negócio, é um lugar... Muda o contexto. Como que não vai impactar o meu... Cara, como que não impacta no sistema de gestão se muda o meu contexto interno inteiro? Eu tô num prédio alugado, com um tipo de orçamento, eu vou construir um prédio, eu vou aumentar meu endividamento. Então... pode ser até que não caiba as pessoas que não têm alçada, né, Moniz, decidir isso. Mas percebam que isso é uma decisão de análise crítica da direção, né, dos sócios. Então a gente foi lá e decidiu, optamos por um modelo. Então é muito legal quando a gente começa a olhar para análise crítica, que são coisas que empurram a empresa para frente. Né? Até quero conectar já com uma categoria de dúvidas que a gente teve lá no webinar, porque quando a gente fala, análise crítica não necessariamente é uma reunião. Ok, tudo certo até aí. Talvez o nosso ouvinte lá fale assim, mas isso muda tudo. Muda tudo pra mim, né? Tanto no ato de analisar criticamente, como no ato de evidenciar isso dentro de uma auditoria, né? Então, uma das categorias de dúvida que veio, cara, como que eu atendo os requisitos da norma? Né? Porque se eu tô fazendo análises críticas o tempo todo... Não necessariamente isso garante que eu vá pegar todos aqueles itens que são ditos no anexo SL. Muitas vezes sim, mas aí também tem uma questão de um pouco da sorte, né? Do acaso dá certo. E o outro ponto é bem esse, como que eu demonstro isso dentro de uma auditoria, se for o caso da empresa ela ser uma empresa auditada, tem auditoria externa e tudo mais, que essas ações e decisões elas foram implementadas e gerenciadas da maneira correta, né, mais adequada, prevendo aí uma gestão de mudanças, né, analisando riscos e tudo mais, porque querendo ou não, quando a gente fecha isso dentro de uma reunião, que eu acho que também é uma ilusão, né? Você achar que a análise crítica acontece só na reunião, não acontece. As coisas que existem de fora não contam. Né? Não conta, não acontece. Mas quando a gente fecha o escopo da reunião, esse escopo fica mais controlável, né? Porque ali você conduz a reunião, você traz esses assuntos. E aí, como que a gente faz considerando esse cenário? Beleza, não é só uma reunião, mas eu tenho todos esses aspectos que eu também tenho que atender. Na verdade, assim, o cara que é uma empresa certificada, independente da norma, ele vai ter que se preocupar com as saídas, efetivamente, de todos os itens que estão citados lá no 9.3 da norma. Independente de como ele faz, ele tem que se preocupar com as saídas. A saída pode ser uma ata, pode ser um plano de ação, pode ser o que ele achar mais adequado. Agora que ele vai ter que abordar todos aqueles temas, ele vai ter que abordar. Agora, ele precisa abordar em um momento só?
Ele precisa abordar em 10 momentos? Ele precisa fazer uma vez a cada semestre, uma vez a cada ano? Não. Ele pode fazer da maneira com que ele achar mais adequado, dividindo, separando, até otimizando. Não dá pra falar de tudo ao mesmo tempo e também não dá pra deixar as coisas desorganizadas. Então sim, se eu fosse passar uma boa prática nesse aspecto, ele não precisa fazer uma reunião, mas ele precisa se preocupar com as saídas. Como que ele organiza essas saídas? Pode ser através de um plano de ação, né? O plano do QualiX proporciona. Na verdade, é a forma que eu mais gosto. Eu não gosto de ficar relatando que nem um datilógrafo lá, enfim, tudo que é falado. Eu gosto de registrar as decisões que foram tomadas, e a partir dessas decisões eu controlo a efetividade, enfim, e isso se torna a entrada da outra análise crítica. Agora, você pode fazer da forma que for melhor para você, mais conveniente para você, desde que você assegure que você está cumprindo, não é o requisito, né, mas que você está abordando, analisando tudo que é realmente competente nesse momento. E é interessante porque o item 9.3, né, Muniz, que você está falando, eu quero voltar nessa questão de qual requisito tem que atender, né? O item 9.3, eu vou ler rapidinho o que ele fala, nós não vamos fazer igual a gente fez nos princípios da qualidade, que a gente foi palavra por palavra, Sim. Mas só para pegar por alto você que está ouvindo a gente aqui. O que ele fala no 9.3.1? Ele fala assim, a alta direção deve analisar criticamente o sistema de gestão da qualidade da organização a intervalos planejados para assegurar sua contínua adequação, suficiência, eficácia em alinhamento com o direcionamento estratégico da organização. Então a primeira coisa que eu vejo que falha é esse finalzinho aqui, e alinhamento com o direcionamento estratégico. Geralmente quando eu vejo análises críticas que me mandam, o que é? É um copy e cola da norma e falando assim, a gente passou por todas as entradas que a norma sugere. Porque no 9.3.2 a norma fala o seguinte, a análise crítica pela direção deve ser planejada e realizada levando em consideração as situações das ações provenientes das análises críticas anteriores, mudanças em questões externas e internas pertinentes. Estou abreviando, tá, gente? Informações sobre desempenho e eficácia em relação ao sistema de gestão da qualidade, incluindo tendências relativas à satisfação do cliente e retroalimentação das partes interessadas, a extensão para a qual os objetivos da qualidade foram alcançados, desempenho de processos e conformidade de produtos e serviços, não conformidade de ações corretivas, resultado de monitoramento e medição, resultados de auditoria, desempenho de provedores externos. Depois ele volta deve falar da suficiência de recursos, item E, a eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades, e o item F, oportunidade para melhoria. Então o que o pessoal geralmente faz? E até esse é um ponto super interessante que veio essa pergunta. Eu coloco na minha análise crítica os itens da norma e eu venho conversando. Pensa que vai sentar um diretor numa mesa com o CEO, muitas vezes 3 diretores vão falar assim, vamos conversar agora sobre os resultados de monitoramento e medição. Vamos conversar agora sobre não conformidade de ações corretivas. Não é que você não deva abordar esses temas, mas tem que abordar esse tema do ponto de vista estratégico. Se está levando a empresa para a estratégia. Não é para você pegar todas as não conformidades e vir lendo para o teu diretor e perguntar se ele concorda ou se ele tem alguma observação em relação a isso. Porque eu vejo que muitas vezes isso acontece, Rodolfo. Os caras pegam uns itens que eu li aqui, vocês viram que é chato pra caramba, eu li correndo. E eu já desengajei. Exatamente, cara. Ninguém consegue. Então, você tem que ver se essas entradas, o que a norma pede, e você fala assim, pô, mas isso não é importante? Claro que é. Oportunidade de melhoria, cara. Que diretor que não gosta de falar disso? Só que não. Satisfação do cliente, né? Só que não com esse nome, né, cara? Não desse jeito. Deixa eu pegar aqui que a norma mandou. Pô, bicho, pra mandar em mim tem minha mulher já, né, cara? Então agora eu vi mais a norma mandar em mim. Então assim, o cara não quer isso. Ele quer assim, chefe, a gente descobriu que tá causando insatisfação no cliente, cara. Putz, a gente descobriu um negócio que a gente tá perdendo o cliente. Caraca, o cara quer ouvir. Ou então, desempenho de provedores externos, que é o último item o último número, né? O número 7 do item C, né? Se você pegar desempenho de provedores externos, você fala assim, cara, a gente descobriu que tem um fornecedor nosso que tá dando balão na gente direto. Que, cara, ele tá sendo o pior desempenho que a gente tem dele, tá atrasando as produções. Que chefe que não quer falar disso? Mas quando você fala assim, vamos discutir a situação dos provedores externos,
Aí mostra uma listona, né? Cara, de todos os provedores, o de café, o do... Na verdade, eu até abrangeria esse tema, assim, de uma maneira um pouco mais global. Ó, a gente tem 99 dos fornecedores estão indo muito bem, mas tem esse e esse outro que Cara, a gente você precisa analisa resolver. o contexto, você analisa o cenário. Falar de não conformidade, cara, ó, nós estamos muito bem com as não conformidades, tivemos esses resultados a partir dessas atitudes que nós tomamos, inclusive... Economizamos tanto, gastamos tanto. São informações que pensa assim, eu acho que tem um fator muito importante. A análise crítica não é pra você, cara da qualidade. A análise crítica é pra diretoria. E nem pro auditor. Nem, pelo amor de Deus. Né? Nossa, quase que você... Agora o cara quer... Como assim? Como assim? Na verdade, é o diretor que precisa estar envolvido. E quem tem que envolver ele é você, cara. É você que tem que atrair ele efetivamente. E a maneira com que você lida com esses assuntos, aborda ou leva as informações, vai fazer toda a diferença. Para de ficar lendo, né? Para de fazer apresentação, né, que não vai gerar valor nenhum. Uma coisa que o Rodolfo tá falando, então, é que se... O diretor não tá gostando, a culpa é sua, animal. É isso que eu tô dizendo. Bicho, tu falou isso, né, Rodolfo? Você traduziu da maneira que você interpretou, então eu tenho que me preocupar. Eu disse que você tem responsabilidade também. Pô, tá vendo por que a gente perde? A meta de ouvintes tá comigo, né? Por isso que eles fazem assim, né? Tipo, é eu e o Marquinhos aqui que temos que resolver esse negócio. Mas trazendo isso, por que eu tô conectando isso? Porque a gente tá falando de requisitos da norma. E eu falei só das entradas, não falei das saídas ainda. Então o que a galera faz? Eles copiam os requisitos. Apareceu essa pergunta lá. Eu coloco na pauta. E eu, na hora eu respondi, de repente alguém colocou assim: mas tem que falar então isso que não precisa colocar os requisitos na pauta pro auditor que vai lá e procura uma ata. Você entendeu? Mesmo, que dá isso NC mesmo. maior. E eu fiz questão não de corrigir, mas de lembrar a pessoa que o que o auditor deve procurar é evidência de que você tratou esses temas com autodireção. Entendeu? Tem uma outra, desculpa, pode falar. mas tem um outro item que, nossa, me chamou bastante atenção e eu lembrei agora. Muitas vezes, foram vários alunos que me perguntaram isso. Ô Rodolfo, eu falei de todos esses itens aqui das entradas e agora eu tenho que falar das saídas. E aí vou falar de oportunidade de melhoria e de necessidade de recurso de novo. Sendo que quando eu falei de não conformidades, eu já abordei. Tem necessidade de melhoria aqui, tem necessidade de recurso aqui. Quando eu já falei do item de fornecedores, eu já falei disso tudo. E... por incrível que pareça, tem gente que fica inventando coisas. Nossa, eu não tenho o que colocar na oportunidade de melhoria. Meu amigo, você já falou de diversas coisas nas entradas. Se preocupa com isso, entenda o processo da análise crítica. Tudo precisa estar conectado. Ficar criando coisas para preencher papel, para mostrar para o auditor, nunca dessa forma vai gerar valor. E você vê que loucura, né, cara? Eu tenho que inventar coisa para falar de oportunidade de melhoria. Cara, se na tua empresa não tem oportunidade de melhoria, vem trabalhar com a gente. Aqui tem vários. Meu irmão. Então, assim, e de novo, né, cara? Veja, você já discutiu lá em cima a suficiência de recurso. Aqui tem, na saída são 3, tá? A gente vou simplificar. Saída é oportunidade de melhoria, qualquer necessidade de mudança no sistema de gestão ou necessidade de recurso. Basicamente isso, né? E que deve reter informação sobre essas coisas, né? Fala isso no item 933. Então, cara, necessidade de recurso. Para praticamente tudo que você conversou lá em cima, tem conectado. Recurso, tem risco. Vão ter que tratar um risco, vão ter que cuidar de uma oportunidade. É recurso que vai. É uma melhoria, entendeu? Tem que fazer uma mudança no sistema de gestão, por exemplo, surgiu um risco novo. Cara, vão ter que agora começar. Tem que alterar o jeito. Provedores externos dando pau. Vão ter que fazer uma ficha nova de cadastro do cara. Cara, é mudança no sistema de gestão. Meu, pelo amor de Deus, não tem como, cara. Mas por que ele não conecta, Rodolfo? Porque ele prega a norma e ele vem tentando responder as perguntas dos itens. Isso tá errado. O que você tem que fazer é o seguinte, entendeu? Qual que é o espírito dessa norma? O espírito desse tópico da norma. Cara, a autodireção analisar o nosso sistema de gestão criticamente. Então, como que a gente, olhando para cá, o que será que a autodireção poderia analisar aqui criticamente que vai dar uma diferença danada sobre... Poxa, será que eu escolhi aquela não conformidade que teve mais custo? E ele ajudar a gente a trocar de um equipamento que está dando muito problema, que está gerando não conformidade no cliente. Será que isso é análise crítica, entendeu? Não é ficar procurando pelo em ovo, sabe? Eu fico desesperado com isso. Gosto muito quando você traz nesse sentido, Jason, porque qual é a intenção, né, de fazer isso daqui? Realmente tá focado no resultado e não no atender o requisito. A gente já falou bastante disso, de não fazer só o que a norma pede, mas o que ela sugere para que você melhore, né? Procurar
qual o motivo que esse requisito tá aqui na ISO e focar nesse motivo e não só no que tá escrito aqui, Sim. preto no branco, né? E isso explora, faz a gente ampliar um pouco a mente das diversas maneiras que a gente pode abordar esses itens dentro de cada departamento, né? De cada área, com cada gestor, com a alta direção e assim por diante, que eles vejam valor para eles, né? Porque se a análise crítica não está gerando valor para a alta direção, para o corpo de gestão da organização, estão fazendo errado. Estão fazendo errado. E olha que legal, na contramão disso aí, que você está trazendo, Muniz, na contramão, ou seja, está gerando valor. Tem um cara que ele comentou o seguinte, Sim. né? A gente está usando... eu não estou citando o nome das pessoas, viu, gente? Você que participou do webinar, obrigado pelos comentários, mas a gente não está citando por conta da LGPD, então... Sim. Mas ele citou o seguinte: na minha empresa tem 5 diretores e a análise crítica acontece naturalmente no dia a dia, porém sem envolvimento da qualidade. Como quebrar isso e fazer com que a qualidade tenha acesso às análises? Vamos lá. A qualidade tem que ter acesso às saídas. Isso. As análises, é óbvio, se você pode começar a participar, né? E eu sempre digo, como que você... Por que você não tem acesso à análise? Talvez tenha uma questão de alçada, compliance, confidencialidade, mas talvez porque a qualidade não é vista como alguém que contribui com essa análise. Então, se você levar a informação para... Não precisa ser para todos os 5 de uma vez, leva para 1, leva para 2, leva para 3, fala, ó, eu vi que vocês estão discutindo esse assunto, ó, isso aqui é interessante você ver, ó o que eu descobri para você. Ou seja, quando você se torna importante como recurso pro diretor, ele vai falar, cara, vem aqui conversar com a gente aqui nesse dia aqui, que eu quero falar com você sobre esse tema que você trouxe. Então, e outra, de novo, você não precisa ter acesso à análise toda. Você pode ter acesso a sair. E o que você não está tendo acesso, por exemplo, pô, chefe, eu queria que você me ajudasse a entender isso aqui, eu preciso saber aqui, ó, dessas não conformidades aqui que está discutindo, aqui a gente queria trocar uma máquina por causa disso. E você pode demandar para ele. E ele vai lá discutir se vai fazer um investimento ou não. Eu vou te dar a saída disso. Tem suficiente recurso ou não tem? Nós vamos trocar ou não vamos? Então, também tem que te segurar, tem que segurar o tchan um pouquinho, porque às vezes não vai dar para entrar, meter o pé na porta dos caras e falar, mão na cabeça, auditoria. Você vai ter que esperar o cara. É que, na verdade, desculpa, amor, esse cara deve estar preocupado assim, pô, tá legal, a alta direção tá fazendo, tá legal, só que quem é auditado... Não tô sabendo. Mas quem é auditado sou eu, como é que eu vou falar? E como é que eles tomaram essa decisão? Cara, é óbvio, você vai ter que cuidar de como organizar as saídas. Olha, o tema tal foi decidido isso. E, mas por quê? Cara, não cabe o auditor saber por que ele tomou aquela decisão. Cabe a decisão ser tomada, essa é a saída. Tem um fator que é muito óbvio, mas às vezes a gente não para pensar que a análise crítica está no item 9C do PDCA. A gente já planejou o sistema de gestão lá no contexto, liderança, planejamento e apoio. A gente está executando, conduzindo o sistema de gestão na operação. E a análise crítica é uma ferramenta de controle. Precisa ser considerado como ferramenta. Se eu não possibilitar que ela se torne realmente uma ferramenta, muito bom. Acaba perdendo todo o sentido. Fica um negócio protocolar para cumprir requisito. E para cumprir requisito não serve para nada. É a mesma coisa. Era melhor não fazer. Cara que tá chateado com essa frase, Rodolfo. É melhor não fazer, é verdade. Então, até aqui nesse comentário, acho que tem duas coisas também. A gente disse em relação a alçadas. Então, talvez exista um problema, primeiro, de registro. E aí, claro, o Qualiex pode ajudar, já falei, então tá falado. Toca aí. Né? Então, assim, às vezes tem uma questão de registro que precisa ser padronizado dentro da organização. Você tem que ter um lugar onde isso vai estar registrado. E tem uma questão de alçada. E que a saída vai estar dentro da alçada que foi determinada. Então, se tiver isso muito claro, quais são as alçadas, tipo, as conversas, as análises críticas relacionadas a determinado assunto, eu não tenho acesso, mas isso acontece aqui e é registrado em tal lugar, pode ir lá na auditoria da alta direção e eles vão, tipo, compartilhar com você se for pertinente ou não, que não necessariamente precisa mostrar tudo para o auditor, né, só inclusive mostrar que o sistema funciona, tá ok. Então eu queria só destacar essas duas coisas. Às vezes tem um problema de registro. Sim. E às vezes é isso que ele tá preocupado, acontece no dia a dia, mas daí na hora de provar que foram tomadas ações, isso fica ao Léo. Ele tem que se preocupar com isso. É a responsabilidade dele organizar isso. E esse é o trabalho dele mesmo. E aí, se ele não estiver conseguindo provar, ele pode pedir ajuda para os diretores. Sim. Mas não necessariamente ele precisa participar da análise. É só esse. E nem saber de tudo. Não, e tem coisa que é confidencial. Inclusive, o Alex deixa você flegar lá com confidencial. Enfim, é uma dica. Beleza. Muito bom, muito bom. Boa, é isso aí. Obrigada. Os
Os caras só fazem jabá. Por isso só eu É sou elogiado aqui. mentira. Esses caras só É fazem jabá. mentira. Inclusive, eu concordo com eles. Então, vamos... O que eu acho, a gente só quer ajudar as pessoas. isso aí. Essa é Boa, a verdade. boa. Mas é verdade, né? A gente faz porque a gente acredita. Condução, Moniz. Dicas de condução. Como que você conduz isso? Loucamente. Não é assim, não é assim, não é assim. Eu acho assim, daí tem várias coisas que a gente pode falar, de duração de reunião e tudo mais, mas tem uma preocupação muito grande em relação à condução, que é reter a atenção de todos durante essa reunião de análise crítica. Agora estamos falando de uma reunião, tá? Não necessariamente que seja uma reunião de análise crítica, mas agora estamos falando da reunião. E também existe a dificuldade, né, a dúvida sobre como atrair mesmo, fazer esse alinhamento de visão, trazer os gestores e eles verem valor naquilo, né, aproveitar daquela reunião. Então, assim, exige sim um preparo para essa condução, isso é bem importante. E eu vou falar uma coisa só e eu vou deixar o Rodolfo falar, que eu acho que faz toda a diferença na condução de qualquer reunião também de análise crítica. Declarar o resultado esperado da reunião no início. Aquilo que a gente espera daquela reunião. Isso, nessa reunião a gente espera discutir oportunidade de melhoria, que seja um tópico ali, né? Vamos lá, vamos falar só de oportunidade de melhoria. Como insumo para a nossa discussão, a gente vai utilizar as não conformidades e resultados de pesquisa e satisfação de clientes. E o nosso foco é sair dessa reunião com ações práticas para a gente dar sequência no trabalho de mitigação de risco de insatisfação do cliente. Pronto, tá claro? Isso te dá um respaldo para você cortar os devaneios da reunião que acontecem. E essa é a dica que eu queria dar. Espero que tenha anotado aí, que você já sabe fazer uma reunião aí. Porque é muito legal que você vê, você pegou um item da saída, puxou 2 ou 3 itens das entradas e conectou esses itens das saídas lá nas entradas, né? Melhoria, vamos usar aqui insatisfação de cliente, isso, gestão de risco, sei lá. E não conformidade. E vamos sair lá do outro lado. Ponto. Pronto, cara, você não sabe fazer isso, a Moniz ensinou você. Entendeu? Mas assim, falando sério, né? É legal quando a gente faz isso. E aí, Rodolfo, queria comentar que o primeiro comentário que veio, assim, como tornar melhorar a retenção da atenção, porque a gente sabe que é uma reunião demorada, bem escrito desse jeito, né? A gente sabe que é a sua reunião demora, mas ofendeu o ouvinte, ele tá aprendendo. Ainda bem que a gente não tá falando. Que bonitinho quando eles começam a aprender, né? Ofendeu o ouvinte, legal. Na verdade, a Moniz deu um insight que, se você pensar, beleza, se ela separou 3 entradas para uma saída, ela já pensou que ela já pautou aquela reunião para um momento específico, então que não vai precisar falar de 1000 assuntos ao mesmo tempo, vai ter foco determinado naquele assunto, então vai ter uma qualidade da reunião para explorar realmente aquilo. Então, se você pensou, então ela separou os outros itens em outros momentos, então organizou um cronograma de análise crítica, um calendário de análise crítica para abordar todos os temas. Talvez seja esse o grande X. E aí você com o resultado. O Jason falou algo semana passada que me chamou muita atenção. Como que a gente consegue vincular a alta direção? Cara, fala de resultado. Quando o resultado é inerente àquilo, na verdade faz parte daquilo, não tem como a alta direção não ser atraída. Quando a gente fala de melhoria das saídas, que a análise que já perde suficiência de recurso, o que a gente quer saber é o seguinte: a gente tá indo para aquela direção? Porque a impressão que dá quando a gente fala de melhoria é que a gente tá falando só de melhoria de processo. Que a gente só quer melhoria assim, Kaizen, eu fiz um pop novo. Cara, a melhoria pode ser o seguinte: um mês passado a gente vendeu X, esse mês a gente vendeu X mais 5, porque a gente mudou esse processo e essa entrada aqui, por exemplo. Ou então, mês passado a gente produziu 4.000 peças dia, esse mês a gente produziu 4.020. 4.100, porque a gente mudou aquele processo. Ou nós vamos produzir 4.200, olha que legal, porque a gente vai mudar um equipamento que vai custar tanto. Resultado, Rodolfo. Melhoria é resultado. Melhoria não é maconha que os caras ficam viajando, você entendeu? Fazer Kaizen, aplicar... Nossa, legal. Fechei 50 não conformidades. E daí? Resolveu o quê? E daí? Melhorou Beleza. o quê? Melhorou o seguinte, por exemplo, esse caso que o Rodolfo trouxe muito legal. Poxa, a gente tava perdendo em média 3 clientes por mês por causa desses 3 tipos de não conformidade. E nos últimos 2 meses perdemos 0.
Ponto. Puta, cara, aí olha que legal. O cara vai chegar a chorar, velho. Promoção. Pronto, exatamente. Então, assim, e quando a gente fala da condução da reunião de análise crítica, aqui a gente tá dando algumas dicas. Conectar entradas nas saídas, declarar o resultado esperado que a gente quer daquela reunião, falar de resultado, falar do que o cara... Tem uma outra que o cara perguntou assim, como é que a gente pode fazer para atrair os outros gestores na mesma visão e o cuidado com a qualidade? Como é que você faz isso? Faz uma trilha de bombons até a porta da reunião. Assim, os caras Esse aí é o cara do quórum ainda. O cara do quórum. Esse aí é o cara do quórum. Pô, você participar da reunião só ganhar um prêmio. Olha que absurdo, cara. Do Quem vier na reunião vai ter um sorteio, hein? Vai ter um bingo no final. Mas uma coisa legal, vamos sortear uma cesta de Páscoa, né? É sacanagem. Mas voltando, o cara falou assim, como atrair os outros gestores pra gente alinhar a mesma visão e o cuidado com a qualidade? Se não tá alinhado o cuidado da qualidade, a visão da qualidade dos outros gestores, é porque eles não entenderam o que a qualidade faz. E talvez seja até um papel nosso, daí, enquanto pessoas que atuam diretamente no sistema de gestão, somos responsáveis por espalhar a qualidade na empresa, que não somos responsáveis pela qualidade lá. Você é da qualidade, você não é o responsável pela qualidade. Você é responsável por torná-la viva, mas ela está em toda a companhia. É você talvez se colocar no sapato do cara e ver como que a qualidade podia ajudar ele. E vai lá e conecta, cara, esse teu problema aqui, eu acho que eu posso te ajudar. E daí ele fala, pô, você pode me ajudar? Posso. Pô, você tá tendo muito problema aqui, quebra de máquina, né? Cara, tá difícil de cumprir os prazos, vou te ajudar com isso. Se você falar desse jeito com o cara, ele vai falar, pô, é isso aí que eu preciso pra mim. Eu quero ir com você nessa reunião de análise crítica aí. Pô, é isso que eu quero. É isso. Agora, quando você fica falando, vamos lá discutir as não conformidades do seu setor, o cara, esse aí vai arrumar um atestado. Você pode escrever. E na verdade, esse exemplo que você trouxe, às vezes o cara fala assim, pô, todo mundo sabe que a máquina tá quebrando, todo mundo sabe que isso aí tá... Não é novidade pra ninguém, né? Não é novidade pra ninguém, e o cara não conseguiu ainda justificar de uma maneira objetiva que ele precisa de recursos. E às vezes nem seria comprar outra máquina, às vezes algum detalhe. E você, o cara da qualidade, tem que também entender que o resultado do sistema de gestão é responsabilidade de todos. E se o cara não percebeu isso, se a gente não conseguiu levantar essa bandeira para alta direção, tem alguma coisa solta. E entender efetivamente que é o resultado que tem que estar atrelado, na verdade faz toda a diferença, cara. Se coloca no lugar do outro, mas não que você é amiguinho dele, vamos lá, me dá a mão aqui, eu vou te ajudar. Não é nesse sentido de te ajudar, mas vamos resolver o problema seu também, cara. Todo mundo ganha. Todo mundo ganha, é isso que a gente tem que entender. E o diretor, às vezes tá contendo recurso, não sei o quê, não pode investir. Cara, não pode investir, vamos criar outra forma. Isso. A empresa, eu sei que é do CEO, do dono, do sócio e tudo mais, mas, pô, todo mundo tem que lutar pra que ela cresça. Mas é bem claro, a empresa tem que dar resultado. Só se o cara for muito míope, pra não pensar no resultado da empresa. Porque se ele vai ter que investir, mas vai sair do outro lado, ninguém investe num negócio para não ter resultado. Então, assim, você tem que mostrar para ele, a qualidade ajuda a fazer isso, viu? A mostrar como que esse resultado vem. Mas eu quero avançar pra gente poder encaminhar já pro fechamento, Maurício, senão a gente vai ficar com uma reunião. E eu sei que você tá gostando, você que tá ouvindo a gente, quem tá falando de análise crítica, que gera valor, não essas análises críticas chatas que os caras chamam você. E eu gosto de gritar no microfone só para o Marquinhos ter que mexer no som lá e regular certinho depois. Dá um pico, né? No não, assim, mas até... Desculpa, chefe, pra gente fechar essa questão da condução, da análise crítica, é importante o preparo, gente. Eu sei que muitas vezes, até no começo a gente falou, existe um foco muito grande para consolidar as informações, para o preparo do PowerPoint, claro, porque você não usa QualiX, é claro, então você ainda usa PowerPoint? Fica usando PowerPoint aí, né? Então tudo bem. Mas existe às vezes um cuidado muito grande, uma energia, um tempo muito grande nessas coisas e o preparo da reunião, ele é E é legal você falar disso porque a pessoa acha que o preparo da reunião é fazer o PowerPoint. Então. Juntar a informação não é preparar a reunião. Fazer o PowerPoint não é... Não é preparar a reunião. É você saber o que você quer sair com o resultado da reunião, a primeira coisa, mas o resultado esperado. Segunda coisa é quais os insumos que você vai usar para isso. Exato. Só depois que você vai pro PowerPoint, cara. Não, na verdade, o que você quer de cada pessoa que vai estar ali na reunião. Daí você vai pro PowerPoint, se você não tem QualiX, não tem uma dashboard adequada, você não consegue entregar a informação que você quer, beleza, você faz um PowerPoint. Não tem nada de errado você usar como apoio. Não tem problema nenhum. Mas assim, muito legal isso, é isso mesmo. Não é PowerPoint, não é a reunião. Na verdade, cara, eu quero até propor um desafio, não sei se eu posso, mas se surgir uma situação agora, é uma reunião extraordinária, você tá preparado agora, sem precisar preparar nenhum material complementar?
É isso que a gente tem que entender. A análise crítica não pode ser algo paralelo. Eu vou investir agora, não dá pra eu fazer isso aí porque eu tenho que preparar a análise crítica. Pô, cara, não tá certo. Você tem que usar os dados do dia a dia, Isso. da rotina, as informações, plano de ação. Ué, você não tem o Qualiex, você tem outras coisas? Vai ser mais difícil? Sim, mas tem que estar dentro da rotina, não pode ser algo que você tem que preparar. Se você tem que preparar as informações que você vai compartilhar lá, cara, tem alguma coisa que você tá pegando um ponto bem legal, que a Moniz falou de preparar a reunião, né, de se preparar para ela, isso é muito legal, só que tem a gente já sabe que tem muita auditoria que não é análise crítica, tá, gente? Não estamos misturando as estações. Mas tem muita auditoria que o cara chega a auditoria surpresa. Sim, eu quero auditar a empresa. Isso tá cada vez mais comum, tá? Chore. Não, mas eu já vi diretor falou, eu quero uma análise crítica agora. Ah, mas eu não preparei. Se não preparou, tá errado. Eu quero avaliar como é que estão as informações agora. Então, e esse é um ponto, porque é óbvio que daí talvez você não vai conseguir, né, pensar no resultado esperado antes, mas você pode chegar assim e falar, legal, diretor, o que o senhor espera da reunião? Isso. Ah, eu queria trabalhar a melhoria. Pô, não quero discutir suficiente de recursos, nós vamos ter um corte. Beleza, então tá bom. Então eu vou pegar os projetos que estão rodando, eu vou pegar os projetos que a gente ia abrir, eu vou pegar os planos de ação que tem mais custo, já vai vir pra casa, não conformidade dando mais despesa, e nós vamos para o resultado que o senhor está buscando. Perfeito, mas entende que isso é você estar preparado e se preparar para análise crítica, mesmo que isso vai acontecer na hora. E fazer PowerPoint não é preparar a reunião. Isso é muito legal, muito bom. Moniz, vamos falar ainda tá na condução da reunião, mas de um jeito um pouquinho diferente. Falando de frequência de reunião, periodicidade, duração de reunião. Né? Apareceu muito essa questão assim, 4 horas da minha reunião, as pessoas elas preferem morrer, né? Então assim, teve um cara que preferiu dar um tiro no próprio braço, pediu só pra não pegar o osso, falou, dá um tiro no meu braço, então é reunião de 4 horas agora. Então assim, não façam isso, não dê tiro no próprio braço. Mas eu tenho que falar isso aqui, porque senão o cara, então é pra fazer. Incentivando, putz, esse cara vai que eu tô incentivando o cara dar um tiro no braço pra não participar da reunião. Mas falando disso, né? Até teve um comentário que veio assim, que a norma, porque começou um debate disso no chat lá, e a pessoa falou assim, a norma não indica a frequência nem como que acontece a análise crítica, ela só fala o que tem que ser feito, né? E é verdade. Você pode fazer reunião mensal de análise crítica, você pode uma reunião de 1 hora, você pode fazer trimestral, bimestral, você pode fazer do jeito que você achar melhor. É claro, se fazer reunião mensal, cara, é bastante trabalho. Né? Talvez valha a pena fazer uma reunião bimestral, trimestral e fazer acompanhamentos mensais mais rápidos. Sim. Na verdade, você discute resultado de processo, resultado estratégico mensalmente? Discute. Então é uma análise crítica. Você discute satisfação de cliente trimestralmente? Você está fazendo análise crítica. E esse que é o grande fator. Você tem que entender aquilo que faz sentido para você na rotina. Não é algo a mais, não é algo além. Lembra aquele papo? Vamos terminar logo essa reunião aqui que eu tenho que discutir resultado agora. Cara, é a mesma coisa. Na Cybergestão a gente faz uma reunião de análise crítica quinzenalmente para avaliar os resultados. E para nós está suprindo as nossas necessidades. Daqui a pouco vai ser semanal, daqui a pouco vai ser mensal, bimestral, enfim. É importante entender que tem que ser uma ferramenta para você controlar se aquilo que você se propôs a fazer você está fazendo e se você alcançou os resultados que você quer. Cara, na verdade é esse o X. Esse é o X da questão. Uma outra coisa que apareceu, né, Moniz, 1h30 de reunião é demorada. A pessoa ficou meio insegura, né? 4 horas, final de semana. Vamos pro resort, Moniz, fazer uma análise crítica. Não, mas a pergunta é 1h30 demorada, eu sempre digo que a gente nunca vê o tempo passar quando a gente tá se divertindo. Então, se a análise crítica for um martírio, 1h30 demorada. Entendeu? Qualquer coisa é demorada. Exatamente. Né? Esse negócio de você tá ajoelhado em cima do milho. 1h30 demorado. 5 minutos demorado. Agora você está com pessoas que você gosta, você está falando de coisas que te animam, você está falando de coisas que te incentivam, te excitam aí pra frente, avançar. 1h30 demorado? Não é demorado. Eu gosto da análise crítica que a gente faz. A gente briga, a pessoa fica puto comigo porque eu falo, cara, tem que mudar isso, fazer aquilo, fazer assado. Mas eu acho muito legal, agora que a gente reúne um monte de coisa pra discutir, o futuro, sabe? Pra mim é muito animador, sabe? É muito animador. Então, é claro que daí você tem que, de novo, né? Por quê? Talvez porque pra mim, o meu time aqui é bom e eles falam de coisas que me interessam. Falam do resultado, falam dos OKRs, falam da conexão com o futuro, falam de... Então, talvez você tenha que fazer isso aí pra essa 1h30 ser legal, né? E depende muito do que você preparou pra essa reunião, né? Aí, assim, 1h30 para discutir determinado assunto,
Talvez seja muito, talvez seja pouco. Aí vai depender de como. Por isso que é importante se preparar para a reunião, preparar a reunião e não só fazer o PowerPoint. E teve um cara que comentou exatamente isso, né? O tempo não depende de como O conteúdo é preparado. preparado, ele perguntou. Sim, depende. Sim, depende. Você falar de não conformidade, pode ser que com 15 minutos você explorou o cenário das não conformidades. Mas para falar de contexto, Isso, você precisa de um dia, talvez. 2 horas, 3 horas, porque, poxa, vamos discutir o interno e externo, vamos pegar essa pesquisa aqui, tem um vídeo de 25 minutos que a consultoria externa preparou pra gente pra falar do nosso mercado na China, que nós estamos indo. Sei lá, entendeu? A gente não sabe, cara, o contexto de cada um. Então, é muito legal quando a gente olha pra isso, né? Que depende de você. Tornar a reunião estimulante, principalmente, não esqueçam, você tem que ter saídas de análise crítica. Tem que ter decisão e ação. É isso que a gente faz. Sabe uma coisa que eu gosto, Jason? Até pra falar desse negócio de tempo e de atrair o cara, começa a reunião, é óbvio que a gente tem que começar com as saídas da última, mas, começa com os resultados que a última gerou. Putz, cara, aquelas decisões que a gente tomou fez a gente avançar isso aqui, velho. Isso tá na norma, né, cara? Caraca. Tá na norma, velho. Não, mas isso aqui, a gente gerou isso aqui, ó, que legal, todo mundo comemora, celebra as decisões, isso aí faz parte também. Começa outro clima, né? Começa com outro clima. Ó, vamos falar do que deu certo, né? Um exemplo, o clima tá pesado aí, essa é muito legal. Quando você falou da condução, né, amor? Vamos falar do que deu certo da última pra cá. Começa com esses caras, valeu a pena, É claro que tem coisa que deu errado, cara. Eu só aqui na firma que tá, na sua não dá. De novo, manda o currículo pra cá. Se nada dá errado aí, você manda pra gente. Aqui as coisas não saem como a gente quer, né? Mas vamos falar do que deu certo. Tem muita coisa que dá certo, tá? Então é bom a gente pensar nisso. Às vezes a gente entra num fluxo de corrigir problema, fica focado só no problema e deixa o clima pesado. Então cuidado, você da qualidade pra não fazer isso aí. Muito bom, Monize. Eu acho que a gente conseguiu ter Opa! Deu um borogodó esse negócio aqui que a gente fez, né? Foi a melhor definição. Tem borogodó. A gente conseguiu fazer o negócio. Ficou legal. Gostei desse papo. Acho que a gente ainda tem uma promessa que a gente poderia fazer agora, que é falar do item 9.3. Lendo o item 9.3, discutindo o item 9.3, dando exemplo de cada item do item 9.3. Igual a gente fez do requisito 10, né? Eu tenho um outro insight sobre esse negócio do 9.3 aí, cara. Posso falar? Posso. Tem um curso ainda na Saber Gestão que vai explorar cada um desses itens 9.3, cada uma das entradas, o como conduzir, e é óbvio que a gente não vai falar, tem que fazer assim, não, a gente vai dar exemplos de como fazer. O Jason participou da construção desse curso, a Moniz participou da construção desse curso, eu também, enfim, como abordar o tema tal, como traduzir isso aí, se você quiser, acho que vai estar no link da descrição, Moniz, talvez? Vai, claro que vai. Vai estar aqui no link da descrição desse, cara, sensacional esse curso. Pra você que quer fazer análise crítica e não quer esperar a gente falar do item 9.3 assim, e até porque não vai ficar igual. Com certeza. Lá a gente vai ter conteúdo, lá a gente vai ter conteúdo extra, lá vai estar esse podcast. Vai estar esse podcast. Então, assim, lá vai ter um curso de como fazer uma análise crítica decente, né? Curso de análise crítica decente. Podia ser esse o nome, entendeu? Não, acho que as pessoas não vão gostar. Mas mas talvez essa seja a ideia, né? Então, a ideia é essa, de como fazer uma análise crítica incrível, que as pessoas não queiram sair da análise crítica, elas queiram fazer disso um resultado pro negócio, né? Que é o que ela deveria ser desde sempre. Mas, boa, hein, Rodolfo? Muito bem lembrado. Legal. Moniz, vamos pro resumo? Bora. Vamos nessa. Nesse episódio, a gente tá falando sobre análise crítica que gera valor. E a gente tá usando aqui algumas dúvidas que surgiram no webinar que a gente fez. O link do webinar tá na descrição desse podcast, você pode acessá-lo. Mas a gente começou já emblemático, falando se análise crítica é uma reunião, não é? Não! Eu diria não só, pode ser não uma somente, reunião, mas não é só, né? E a gente falou um pouquinho do papel da análise crítica, que tem a ver com tomar ações e decisões a respeito do sistema de gestão e ações que sejam efetivas, né? E que gerem resultado. Também falamos de atender os requisitos da norma, como que a gente controla essas ações e decisões e vai até além da norma, entendendo o motivo pelo qual aquele requisito está ali, gerando valor para a alta direção, né? Uma frase que o Rodolfo falou, a análise crítica não é para o profissional da qualidade, mas é para a alta gestão, para os gestores e para a empresa, para o crescimento da empresa. A gente falou também sobre condução da reunião de análise crítica.
A gente falou, deu algumas dicas de como começar a reunião, como abordar alguns temas. Falamos também sobre frequência, periodicidade e também das durações das reuniões, que não precisam ser de 4 horas, 8 horas ou qualquer que seja, né? Mas que o preparo contribui muito para que você faça reuniões ou momentos objetivos e gere valor para a sua empresa. Muito legal, Muniz. Quando você falou do papel da análise crítica, eu achei que você ia falar sulfite. Eu tinha que fazer uma piada Putz, ruim. cara, Tava chegando no final, eu não tinha uma piada desgraçada dessa ainda. Obrigado, você ouvinte que veio até aqui. Pra terminar com vontade de jogar o celular no chão agora. Por que ele fez isso? Assinado, né? Um sulfite é assinado, porque tem toda aquela questão da assinatura. É o papel é o sulfite, tá aqui assinado pelo diretor. Mas, Mo, obrigado pelo resumo, ficou muito legal. Rodolfo, queria agradecer a participação, cara. E lembrando, né, vamos falar que não faltou, que no resumo faltou, vamos contribuir com o resumo da Monize. Vai ter o curso do Saber Gestão, falando de como fazer análise crítica, uma análise crítica que gera valor, uma análise crítica incrível, que o cara fala, pô, cara, por que não era assim antes? Aí sim, hein, Né? o cara fala. O cara tem que sair e cutucar o do outro, pô, até que enfim essa reunião andou, né? E é legal que quando a gente conseguir colocar uma análise crítica que dê essa sensação nas pessoas, todo mundo vai querer vir para ela. E acho que é isso que o profissional da qualidade você quer, né? Então, legal, muito bem lembrado, Rodolfo. Outra coisa também que eu esqueci no resumo, chefe, é que o QualiX consegue te ajudar em todos esses aspectos em relação à análise se crítica. você ainda fica correndo atrás de papel para assinar ata, se você ainda não sabe onde registrar os planos de ação, se você não tem... Deixa eu fazer uma pergunta para você que tá ouvindo a gente aqui, olhando no seu olho. Aonde se registra a decisão, seu animal? Aonde tá? Decisão! É difícil, né? O QualiX tem como registrar a decisão. Então, assim, fica a dica, hein? A gente vai ajudar você. Cara, mas muito obrigado por você estar aqui, Rodolfão. Valeu, cara. Amor, foi um show de bola. Quero chamar você, que é o nosso ouvinte, que tá aqui pra ouvir a gente no Spotify. Siga a gente no Spotify, vai lá e siga a gente lá. Pode ouvir no Google Podcast, no Deezer, onde você quiser. Você vai encontrar a gente. No canal do YouTube, pra ver essa cara de bolacha do Jason e a cara de atropelada da Monize. Ela não tava bem, mas ela grava mesmo com a voz estragada. Então, assim, você pode estar vendo. Até o Rodolfo que tá aqui, mas tudo bem. Até o Rodolfo você pode ver no nosso canal do YouTube. Quem quiser mandar um áudio pra gente, Monize, manda um áudio pra que número? Para 43998220077. Ou para contato@qualicast.com.br, qualicast.com.br, se quiser acessar o site. Monize e Carla nas redes sociais, Jason AB. E Rodolfo, como é que o cara te acha lá? Rodolfo.paludeto. Rodolfo.paludeto, ninguém vai acertar, mas procura, vocês vão encontrar. Ele vai estar em algum lugar. Ou Construindo a Qualidade, tem lá também. É isso aí, o Rodolfo tá por lá, sabergestão.com.br. Muito obrigado a você, Monize, Rodolfo. Muito obrigado ao nosso ouvinte que tá vindo por aqui. Eu quero encerrar com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá conversando aqui sobre análise crítica. Tudo o que acontece no sistema da qualidade deve ser um resultado e não uma reação. Philip Crosby. Valeu, até mais. Até mais. Valeu. Tchau.